agora Edmundo e Carla. Carla já entrou. Temos que esperar o Edmundo. Bom, enquanto o Edmundo está entrando, deixa eu fazer um comunicado para a plateia em geral. Pelas normas atuais, nós somos obrigados a gravar as defesas. Eu já pedi o consentimento da banca, e eu peço, por favor, que se alguém na plateia discorda de participar da sessão gravada, que, por favor, saia da sessão. Tá bem? A sessão está sendo gravada a partir de agora, então, se alguém discorda desse procedimento, por favor, saia. Tá? Ok. Então, bem-vindos a todos. Muito obrigado, especialmente à banca, né? Nós estamos agora começando, então, a defesa de tese de doutorado da aluna Laura de Oliveira Fernandes Moraes, intitulada Unsupervised Concept Extraction in an Introduction to Programming Course. A banca é formada por mim, Carlos Eduardo Pedreira, pelo professor Edmundo Albuquerque de Souza e Silva, pela professora Carla Mordivino Moreira Delgado, pelo professor Sandro José Rigo, e pela professora Ana Cristina Bicharra Garcia. Tá bem? Então, a Laura agora vai fazer a apresentação dela, e, em seguida, ao final dessa apresentação, nós vamos passar a palavra para a banca examinadora e, ao final, para a plateia. Tá bem? Eu peço aos presentes que não, fora a banca, que não se esqueçam, por favor, de manter seus microfones desligados. Se quiserem manter o vídeo, podem manter, mas os microfones, por favor, desligados para não atrapalhar a apresentação. Laura, pode começar. Tá bom. Bom dia, pessoal. Estou um pouquinho nervosa, ansiosa aqui. Eu vou apresentar para vocês o meu projeto de doutorado, né? Então, primeiro, queria agradecer à banca pela presença e também aos meus convidados, colegas, quem se interessou pelo trabalho, de tirar um tempinho aqui na sua quarta-feira para poder me assistir. A minha motivação para começar essa tese, né, o trabalho dela começou em 2016, quando eu fui professora substituta lá na FRJ, de Computação 1. Computação 1 é o curso de Introdução à Programação, apelidado carinhosamente de Comp 1. E quando eu comecei a dar aula, eu acho que talvez muitos de vocês, professores e alunos que estão aqui assistindo, também sintam essa frustração de você, muitas vezes, não entender muito bem, você não conseguir dar uma resposta rápida, né, para o seu aluno, porque que ele está, em relação ao exercício que ele está fazendo, você não consegue muito bem dar uma resposta rápida, O chat aparece aqui, também atrapalha um pouquinho. E muitas vezes você gostaria de saber, entender um pouco mais qual é o conhecimento daquele aluno. Desculpe interromper, Laura. Se você puder tirar o chat da sua tela, melhor. Se você não puder, não se preocupe com ele. Qualquer problema técnico que eu tenha que me comunicar com você, eu faço pelo telefone através do Zap, tá? Tá bom. Então, o chat, esquece ele, se você puder desligar, melhor. Peço também às pessoas, por favor, que não usem o chat, ao menos durante a apresentação da Laura. Se quiserem depois falar, mandar mensagens, até para a própria Laura, por favor, façam isso depois da apresentação. Tá? Obrigado. E aí, na verdade, eu gostaria de, quando eu comecei a dar aula, eu já estava começando o doutorado, eu gostaria de usar as técnicas que eu estava aprendendo no doutorado para melhorar esse feedback que eu posso dar para os meus alunos, né? Então, juntar educação e tecnologia, mas não juntar de qualquer maneira, juntar utilizando dados como base. Então, aqui entra esse pilar, né, da mineração educacional de dados educacionais e análise dos dados de aprendizado. Então, a ideia é que a gente possa construir uma tecnologia que professores e alunos não só contribuem com os dados, mas também com as suas opiniões, né, de como que eles querem utilizar essa tecnologia, e que a tecnologia, de volta, forneça ferramentas que são úteis, que possam ser utilizadas por esses atores,
e que também eles possam interpretar seus resultados. Então, toda essa tese aqui, ela se passa no contexto dessa introdução à programação da FRJ, que eu já falei que se chama Comp1. Então, como que é o ciclo de vida dessa tecnologia, né? Como que ela é utilizada? Os professores e alunos, eles vão entrar de dados, né? Então, a gente tem aqui o módulo de aquisição de dados, em que eles interagem com o sistema, e esses dados depois são analisados e passados de volta para os alunos e para os professores, através de gráficos, através de recomendações. E aí, esse dado ele pode ser passado diretamente, né, como dado bruto, talvez de alguma maneira agregada para uma visualização. E um ponto comum nesse ciclo é que, muitas vezes, a gente precisa mapear qual é o assunto que o aluno está trabalhando. Então, eu tenho um material que ele está interagindo e eu preciso saber qual que é o assunto desse material. Então, o assunto desse material aqui a gente está chamando de conceito, né? Qual que é o conceito desse material. E, por exemplo, em programação, alguns exemplos seria o aluno está trabalhando com estruturas condicionais, ou o aluno está utilizando determinados tipos de dados, ou estruturas em loops. Essa tese, ela vai focar nessas duas caixinhas em laranja, que é a aquisição de dados, e depois a gente vai entrar mais profundamente em como fazer essa extração dos conceitos, né? Como que eu entendo quais os conceitos que o aluno está trabalhando a partir do material. Então, muito bem, eu dividi a tese em duas partes. A primeira, a gente vai falar sobre a aquisição dos dados, e depois eu vou passar para a parte de extração de conceitos. Na parte de aquisição de dados, qual foram as minhas contribuições, né? Então, a gente incluiu o professor foi considerado no design do sistema. Eu já vou mostrar para vocês, o sistema ele é construído de uma maneira ágil, então, nesse momento, ele já está na sua terceira versão, e ele está sempre levando em consideração, né, a experiência do usuário, tanto do professor quanto do aluno. Esse sistema está sendo utilizado atualmente na UFRJ. Nesse semestre só, a gente está em 15 turmas e tem 500 alunos estudando. Isso já teve pico de 20 mil requisições no sistema por semana. No total, a gente já teve mais de 1.200 alunos passando pelo sistema, e eu já tenho até mais de 200 mil interações, respostas, né, dos alunos, os alunos interagindo com o sistema mesmo. Uma das contribuições desse sistema é que ele está atrelado a uma metodologia de ensino, então a metodologia de ensino de computação na UFRJ. Isso é importante porque a gente pode medir os resultados dessa metodologia para, então, melhorar ela no futuro. A gente provê dashboards de visualização tanto para os professores quanto para os alunos, e ainda a gente fez uma avaliação do sistema pelos próprios alunos. Então, essa aqui é a arquitetura do sistema. Ela é composta, basicamente, né, desses dois grandes atores que eu contei para vocês. Então, primeiro a gente tem uma parte específica para o aluno, onde o aluno pode escrever o código. Então, para ele são apresentadas perguntas de computação em que ele tem que responder com um pequeno trecho de código. Então, ele pode escrever esse código, ele vai executar esse código e ele vai ter um feedback imediato sobre as respostas, se o código está passando ou não, quais os casos de uso que dá certo ou que não dá certo. E o professor, ele tem dois papéis fundamentais no sistema, que é visualizar de volta esses dados dos alunos, para poder tentar entender melhor quais são as dificuldades dos alunos, né? E colocar exercícios no sistema. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o ponto de vista do aluno, como que o aluno usaria esse sistema. Ele vai rodar um código, daqui a pouco vai reiniciar o loop, o GIF, e ele vai escrever uma pequena função, ele vai executar essa função, e aí ele consegue ver aqui na esquerda os resultados. E uma vez que ele já submeteu a sua função ao sistema, ele tem um dashboard em que ele consegue ver os resultados gerais, tanto por aula, consegue ver o tempo, o erro, e fazer comparações entre ele e a turma. Então, voltou aqui o GIF. Então, esse aqui seria o enunciado
do problema e aqui é onde ele tem que escrever a solução. E uma vez que ele executa essa solução, vai aparecer aqui no canto quais são os casos de teste, né? Então, quais são as entradas que eu estou passando para essa solução do problema e o que o sistema espera como retorno. E depois ele consegue testar outros tipos de entrada que não são as entradas pré-definidas pelo próprio sistema, para ele poder testar um pouco mais a sua função. Esse aqui é o ponto de vista do professor. O professor ele pode escolher uma turma e uma aula específica e ele vai ter os resultados daquela turma, podendo, inclusive, exportar. Então, aqui apareceria uma tabela com os alunos, com informações detalhadas, e aí, ao clicar em algum dos problemas, ele consegue ver os casos de teste, consegue ver as soluções dos alunos e comparar as diferentes situações. E que tipo de sistema já existe? Então, aqui eu fiz uma filtragem por sistemas que trabalham com a linguagem Python, que é a linguagem utilizada em Comp 1, e fiz uma pequena comparação entre eles, né? Então, perguntei se eles utilizam uma metodologia de ensino, e aqui a gente ressalta a importância de se utilizar uma metodologia de ensino na construção desse sistema. Esse sistema ele não é só uma interface para você escrever código, ele tem decisões pedagógicas atreladas a ele, que vão poder ser medidas ao longo do processo, para depois a gente conseguir interpretar essas decisões pedagógicas, fazem sentido e como que a gente pode melhorar elas. Então, ele também tem visualizações de dashboard atreladas, como eu mostrei para vocês, que permite tanto ao professor quanto ao aluno ter uma maior reflexão sobre o conhecimento dele, né? E, por fim, o sistema ainda foi avaliado para a gente poder entender se esse sistema está agradando, se ele está de acordo com o esperado, com o que gostaria de ser utilizado pelos professores e pelos alunos. Essa aqui é o resultado da avaliação do sistema pelos alunos. Os alunos avaliaram diversas perguntas numa escala de 1 a 5, onde 5 significa que ele concorda com o que está sendo dito. Então, ele concorda em termos de satisfação com a interface. O sistema recebeu notas entre 4 e 5, basicamente, e ele achou que o sistema, a maior parte das pessoas achou que o sistema tem uma interface de uso amigável. Entre outros critérios que a gente perguntou, tem a percepção do quanto que o sistema está ajudando o aluno a estudar, ou a entender, e até mesmo aprender. Então, o sistema também recebeu boas notas nesses quesitos, com um espaço ainda para ajudar o aluno, talvez, a se sentir mais confiante nos exames, quando ele for fazer as provas. Como eu falei, esse sistema está sendo desenvolvido de maneira ágil. Então, essa avaliação já foi feita há um tempo atrás. A gente coletou, inclusive, feedbacks, melhorias, né, que os alunos sugeriram durante o uso do sistema em semestres anteriores. E aí, já ao longo do semestre, a gente vai implementando essas melhorias e o sistema já está na sua terceira versão. E qual é o tipo de dado que a gente coleta para a gente poder fazer essa análise no final? Então, a gente coleta dados dos alunos, então, em 3 grandes categorias. Então, eu tenho dados sobre o resultado do aluno, se ele passou, se ele não passou. Eu tenho dados sobre o código do aluno em si, então, qual é a solução que ele está colocando, quais são as respostas. E eu tenho dados temporais. Então, quanto tempo o aluno está demorando para responder um problema e até a frequência com que ele responde. Nessa tese, a gente só está utilizando os dados de resposta, né, se ele passou ou não passou, mas aqui a minha contribuição passa a ser esse banco de dados que a gente está construindo, que é um banco de dados, de fato, construído em sala de aula, né, com alunos reais respondendo as perguntas. E, do lado dos professores, o que a gente está coletando são os exercícios, está coletando as respostas, as soluções que eles esperam para aqueles exercícios, e quais são os casos de teste que vão ser testados naquelas soluções. Então, aqui na tese, a gente só está utilizando as respostas utilizadas. Então, eu tenho esse mundo de dados que eu estou coletando, e aí para o resto das análises, a gente vai usar somente os dados pintados em amarelo. Então, muito bem. Vamos para a segunda parte agora, que é a parte de extração dos conceitos.
Então, eu vou utilizar aqueles dois, a minha entrada nessa parte de extração dos conceitos, são aqueles dois dados que eu coloquei anteriormente. E quais foram as minhas contribuições nessa área? A gente, para poder pegar o código do professor, o código que é dado como solução do professor, e poder fazer uma extração desses conceitos, a gente teve que trabalhar bastante na modelagem desse dado, né, na transformação do dado. Então, como que eu modelo um código para que ele possa, para que eu possa extrair dele os conceitos trabalhados? A gente se preocupou desde o início em que a resposta ela seja interpretável pelos professores, seja interpretável por humanos, especialmente professores. Então, a gente trabalha isso não só na métrica utilizada, como depois a gente fez uma avaliação com os próprios professores. E, por fim, a gente compara se os dados, os conceitos extraídos utilizando dados somente dos alunos e os dados provenientes dos professores, se eles estão relacionados entre si, né? Será que eu consigo também extrair os conceitos utilizando só os dados de performance do aluno? Ou será que eu preciso agrupar mais alguma coisa? Essas são as minhas 4 principais contribuições nesse sentido aqui, além da própria metodologia de clusterização. Então, qual foi a abordagem que a gente escolheu? Eu poderia extrair os conceitos pedindo simplesmente para os especialistas anotarem. Seria o tipo de anotação manual. Posso mostrar as questões e os especialistas, eles anotariam quais são os conceitos abordados em cada uma das questões. O problema com essa abordagem é que, se eu tiver uma questão nova, eu preciso chamar o meu especialista de novo e pedir para ele anotar novamente. Então, isso não é muito escalável, né, conforme a gente vai crescendo o banco de dados. Quando a gente utiliza aprendizado supervisionado, eu preciso que pelo menos parte dos meus dados seja anotado para eu conseguir inferir a segunda parte. Então, isso já diminui um pouquinho o trabalho manual, mas ele também não escala se eu tiver, conforme eu vou adicionando novos exercícios. Então, por fim, a gente escolheu uma abordagem não supervisionada. Então, na abordagem não supervisionada, eu não preciso anotar quais são os conceitos nos meus dados a priori. Eu vou agrupar os meus dados em caixinhas, né, em clusters, e aí eu vou fazer a anotação dentro de cada um dos meus clusters. Então, eu tenho um número muito menor de dados para anotar no final. Como que eu posso fazer essa abordagem não supervisionada? A gente foi procurar na literatura como que as pessoas extraem esses conceitos de maneira não supervisionada. Existe uma grande literatura utilizando dados de resposta dos alunos. Então, a gente vai fazer um experimento aqui com eles também. E quando eu diminuo o meu contexto para computação 1, em que eu posso utilizar códigos, existe uma outra abordagem, que é eu transformar o meu código na árvore sintática dele. O problema com essa abordagem é que ela é restrita, né, a códigos. Nesse caso aqui, tudo bem. Ou eu posso utilizar técnicas de modelagem de tópicos, em que eu trato o meu código como texto. Então, essa vai ser a primeira abordagem que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, o que eu preciso, né? O que eu estou supondo quando eu digo que eu posso usar técnicas de modelagem de tópico para agrupar códigos? Então, meu objetivo aqui é agrupar códigos de acordo com os conceitos, como eu falei anteriormente. E aí, a minha hipótese para essa modelagem de tópicos funcionar é que os termos, ou seja, as palavras que as pessoas estão utilizando para escrever os códigos, eles são indicativos dos conceitos utilizados. Então, se eu conseguir agrupar os meus códigos de acordo com esses conceitos, de acordo com essas palavras, significa que eu estou agrupando também de acordo com os conceitos. Então, como que é uma metodologia típica de modelagem de tópicos? Eu tenho um banco de dados em que eu tenho diversos documentos, eu tenho diversos textos. Eu vou fazer uma transformação nesses dados para transformar eles para o formato adequado. Então, eu faço a tokenização quando eu corto um texto em palavras. Eu tenho algumas configurações para escolher qual a frequência das palavras que deveriam aparecer, para criar, então, o meu modelo, que é a minha matriz termo-documento. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho como que essa matriz, qual que é a carinha dela. Uma vez que eu tenho essa minha matriz termo-documento
eu vou fazer a minha extração dos tópicos, então eu tenho alguns algoritmos para fazer essa extração dos tópicos. E, por fim, esse algoritmo, nem todos os tópicos que eu recebo, eles são tópicos relevantes. Então, eu preciso, primeiro, ter algum tipo de métrica para avaliar qual que é o melhor modelo. E depois eu vou fazer uma análise qualitativa em cima desses tópicos para analisar quais são relevantes. Às vezes, alguns tópicos, eles têm os mesmos, digamos, sentido, né? Então, eu posso juntar eles também e até remover tópicos que não me parecem importantes para aquele assunto. E aí, no final, eu tenho os meus tópicos já qualificados. Quando eu vou utilizar essa metodologia para extração de conceitos, o meu texto agora passa a ser pequenos trechos de código. Então, aqui a gente tem um exemplo desses pequenos trechos de código. Eles normalmente são respostas para computação de, no máximo, 9 linhas. E aí eu vou fazer algumas transformações aqui para poder melhorar esses meus dados, para poder colocar eles no formato adequado para extração de tópicos. Então, como que começa essa transformação? Um problema para análise de tópicos é que ela normalmente não funciona em textos pequenos. Por quê? Porque eu estou dizendo que os meus termos eles estão caracterizando quais são os assuntos. Se eu não tiver termos suficientes, se eu tiver poucos termos, ou seja, que é o que acontece em textos pequenos, como que eu vou caracterizar um assunto, né? Eu não vou ter atributos suficientes para poder saber do que está se falando. Então, o que a gente propõe aqui foi aumentar o dado. A gente se usa do fato de que um código ele é uma estrutura. Ele tem uma estrutura por trás. Então, ele tem mais informação ali do que só o texto que está escrevendo. Então, por exemplo, eu consigo saber o que são operadores, eu consigo saber os tipos de dado. Isso é além do que só está escrito ali no trecho de código. E em Python, principalmente, eu tenho as indentações. Então, as indentações em Python, elas indicam também a complexidade daquele código, né? Quantas estruturas alinhadas eu tenho. Então, esse aumento dos dados que nós estamos fazendo aqui, ele está utilizando a estrutura do código, então eu estou, digamos, lendo atrás do que está escrito para poder trazer uma maior representatividade para os meus trechos de código. E a ideia é que eu consiga montar essa matriz aqui. Essa matriz é uma matriz termo-documento, em que cada linha representa um documento, nesse caso são os nossos códigos, e cada coluna vai representar um termo. Então, dessa maneira, eu vou ter termos suficientes para poder representar bem um código. Então, essa matriz é a que vai dar a entrada na minha parte de extração de tópicos. Então, a ideia aqui por trás é que eu consiga quebrar essa matriz em outras duas. Então, eu vou ter os meus códigos por conceitos, e aí cada linha aqui, vai ter quanto cada conceito caracteriza aquele código. E eu vou quebrar em outra matriz, que é conceitos por termos. Então, a ideia aqui é que em cada linha eu vou ter quanto cada termo é importante para um conceito. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro daqui a pouquinho. Existem alguns algoritmos que fazem esse tipo de quebra, que vai me dar essas duas matrizes. E a vantagem desses dois algoritmos é que eles trabalham com bastante esparsidade e não negatividade. E isso já foi mostrado que, quando a gente analisa os resultados, ao mostrar esses resultados para humanos, né, você tem uma facilidade de interpretação. Então, aqui para a gente ver um exemplo, esse aqui seria aquela matriz termo-documento inicial. Então, eu tenho 3 códigos e aqui eu tenho as palavras que caracterizam aquele código. A ideia é que eu consiga quebrar no que a gente está chamando aqui de Q-matrix, quanto cada conceito caracteriza um código. Então, por exemplo, uma matriz que apresente a palavra for e a palavra append, ela está bastante caracterizada pelo conceito loop. Já um código que apresenta a palavra for e a palavra if, ela
tem um pouco do conceito do loop e tem um pouco do conceito do condicional. Seria isso que a gente esperaria ver, né, ao fazer essa quebra, ao pegar a matriz original e extrair essas outras duas dela. E a mesma coisa aqui para a definição dos tópicos. Então, quanto cada termo caracteriza um conceito. Então, se você for pensar num conceito de loop, eu esperaria que a palavra for e a palavra append, elas caracterizam bastante esse conceito, sendo um pouquinho mais para o for do que para o append. Enquanto no condicional a gente tem o termo if, que é bem característico. Então, esse aqui é um exemplo do que a gente gostaria de obter com essa metodologia. No meio do caminho, para eu construir essa matriz termos documentos, existem diversos hiperparâmetros do meu modelo que eu tenho que ajustar. Então, eu não sei muito bem qual deles vai dar o melhor hiperparâmetro. A gente, então, optou por fazer esse grid search. O grid search é quando eu vou buscar por todos os parâmetros possíveis e eu acabei ficando com 1.680 modelos diferentes. E aí eu tive que pensar numa maneira de como que eu vou escolher qual que é o melhor modelo desses 1.680. A gente escolheu a métrica da coerência, que é uma métrica que está relacionada com a interpretabilidade humana. Por que ela está relacionada com a interpretabilidade humana? Ela aqui assume que os humanos eles entendem como sendo um bom tópico quando as mesmas palavras elas co-ocorrem com frequência, né? Então, se a gente for pensar num assunto como futebol, um bom tópico é aquele que vai valorizar a palavra gols e derrota, porque eu botei 2 textos aqui como exemplo. Esse aqui é um jogo do Flamengo, aqui é um jogo do Vasco, e os dois contêm as palavras gols e derrota. Então, são palavras que você vai ver que ocorrem com frequência nesse tipo de texto. Mas, por exemplo, uma palavra como Libertadores, que é uma palavra um pouco mais específica, que é o nome do campeonato, talvez não seja muito boa para caracterizar esse assunto. Então, o que essa métrica está calculando é exatamente isso. Quantas vezes as palavras que a gente está dizendo que são importantes para aquele tópico, elas co-ocorrem sobre a quantidade de vezes que elas estão ocorrendo sozinhas. Então, aqui nesse caso, gols e derrota caracterizam melhor um tópico de futebol do que, por exemplo, Libertadores. E aí, então, a gente resolveu, na verdade, testar depois com professores se os tópicos realmente estavam sendo interpretáveis. A gente pediu para eles fazerem 3 atividades. Então, a primeira, a gente ia mostrar os códigos de determinado grupo e pediu para eles darem um nome para o tópico. Depois, eles iam associar para cada código quais são os conceitos presentes e a gente verificar se naquele tópico aqueles conceitos estão batendo, né, se eles são os mesmos. E, no fim, fazer a identificação do intruso. Então, a identificação do intruso é igual a esse jogo de criança aqui que a gente colocou. Eu vou colocar 3 códigos do mesmo tópico e um diferente. E se o diferente realmente não tiver nada a ver com os 3 primeiros, o professor deveria conseguir identificar, né, que aquele tópico, aquele código não pertence àquele tópico. Então, vamos lá, vamos aos experimentos. Como dado de treino, eu digo, para criar esse modelo não supervisionado, eu utilizei 54 códigos que foram recuperados de tutoriais de Python na internet. E aí, para testar, para ver se esses códigos realmente, se o modelo realmente estava funcionando, a gente testou com os problemas de fato utilizados na turma de computação, que são 65 problemas. E aí, aqui, a gente vai analisar agora os 2 primeiros resultados, os 2 melhores resultados, utilizando essa métrica da coerência que eu apresentei agora há pouco. Então, no primeiro resultado, a gente teve 7 tópicos, o número melhor foram 7 tópicos. E essa figura aqui, cada linha representa um código e cada coluna representa um tópico. Então, essa aqui é aquela primeira matriz que a gente está chamando de Q-matrix, que é quanto cada conceito é importante para cada código. Então, aqui, quanto mais escuro, né, quanto mais forte a cor, mais aquele conceito está caracterizando aquele código. Então, mais aquele tópico está caracterizando aquele código. Então, o que a gente consegue ver nessa análise aqui? Que eu tenho 2 grandes tópicos, o tópico 3 e o tópico 4,
eles são, digamos, quem está mais caracterizando os meus códigos. Eu tenho 3 tópicos que são considerados irrelevantes, que eles não caracterizam muito bem nenhum dos meus códigos. E eu tenho aqui o tópico 1 e o tópico 2, que caracterizam mediano esses meus primeiros códigos aqui em cima. Então, no final, eu fiquei aqui, na verdade, com 2 grandes tópicos que concentraram a maior parte dos documentos. É importante falar aqui que, para a análise, a gente vai associar o código ao tópico que melhor caracteriza ele, fazendo, assim, essa clusterização, né? Fazendo esse agrupamento. E aí, vamos ver o que aconteceu naquela segunda matriz, onde eu tenho a caracterização dos tópicos pelos termos, né? Então, quais termos são importantes para cada tópico. Então, aqui nas minhas linhas, eu vou ter quais são os meus termos, e nas colunas, quais são os meus tópicos. Então, aqui eu já reduzi para 4 tópicos, porque os outros 3 ficaram vazios. E vamos analisar especificamente, né, o tópico 3 e o tópico 4, que são os que agruparam a maior parte dos documentos. Aqui, a bolinha, quanto maior a bolinha, significa que aquele termo é mais importante para aquele tópico. E se ela for verde, significa que ele é só importante para aquele tópico. Ele não apareceu em nenhum dos outros tópicos como um termo importante. E aí, o que a gente consegue ver aqui nos tópicos 3 e nos tópicos 4 é que eles possuem os mesmos termos importantes. Então, eu tenho termos que são termos genéricos, né? São termos sobre indentação e definição de funções. E, em sua maior parte, o tópico 3, ele possui os mesmos termos que o tópico 4. O tópico 4, ele na verdade, possui uma diferença que ele está considerando ainda os termos condicionais. Então, o que aconteceu aqui? Acontece que o tópico 3 e o tópico 4, eles englobam basicamente todos os códigos, sendo que o tópico 4 engloba os códigos que trabalham com estrutura condicional, e os tópicos 3 não. Então, quando a gente projeta todos os meus documentos em 2 dimensões, então cada bolinha aqui representa um código diferente, e a cor representa qual tópico ele participou. Então, a gente tem aqui, em lilás, o tópico 4, que são os códigos que trabalham com a estrutura condicional, e aí eu tenho, no tópico 3, os códigos que não trabalham sobre estrutura condicional. Então, o que o meu experimento fez? Ele dividiu super bem os meus códigos, só que ele dividiu em 2 grupos só, os condicionais e não condicionais. E aí, apesar de ter dividido, ter dado uma métrica boa, ele não conseguiu fazer uma granularidade suficiente para que eu pudesse distinguir melhor, né, os meus tópicos os meus conceitos dentro do meu tópico 3, por exemplo. Então, vamos passar para o meu segundo experimento, a minha segunda melhor métrica. De cara, a gente já vê aqui nessa matriz, é a mesma, então lembrando aqui que as linhas são códigos e as colunas são tópicos. Nesse segundo experimento, o melhor número de conceitos, né, de tópicos foi 12. E de cara a gente já consegue ver que eu tenho mais grupos com a cor mais forte, ou seja, eu tenho mais tópicos caracterizando melhor os meus códigos. E aqui eu fiquei com 4 grandes grupos, que são o tópico 6, o tópico 8, o tópico 10 e o tópico 12. Então, a gente resolveu analisar um pouquinho melhor essa estrutura. Então, aquela segunda matriz, a matriz que me diz quanto os termos estão caracterizando cada um dos documentos, nesse segundo experimento, ela ficou muito longa, porque eu estava usando muito mais termos, então não dava para ler muito. A gente acabou trocando aqui o tipo de visualização. Então, nessa visualização aqui da direita, cada ponto representa um tópico e a proximidade entre eles representa se eles usam termos parecidos ou não. Então, o que a gente consegue ver nessa análise aqui é que esses 4 tópicos mais populosos, que são esses em vermelho aqui em cima, eles, apesar de próximos, não estão sobrepostos. Então, eu estou conseguindo, de fato, pegar termos diferentes entre eles, diferente do experimento 1. E eu acabei achando aqui outros 2 tópicos, que esses sim estão um pouco sobrepostos, que ocupam uma área diferente, né, quando eu faço esse mote, usando termos diferentes. Então, a gente resolveu incluir eles na análise também, e eu acabei com 5 tópicos conceituais.
juntando o tópico 2 e o tópico 4. Na verdade, são 6 tópicos dos 12 tópicos originais, mais 5 conceituais. E aqui a gente consegue ver, eu filtrei pelas 5 palavras mais importantes para cada um desses tópicos. Então, de cara aqui, no nosso tópico 8, a gente consegue ver o tópico de estrutura condicional, ele está aparecendo aqui também. Eu tenho um tópico 6, que é um tópico mais genérico, ele é mais difícil de definir sobre o que se trata, ele aparece novamente aquelas palavras que são de definição de função. E eu tenho os tópicos 10, 12 e 4, que ambos, os 3 trabalham com estruturas condicionais, mas trabalham com estruturas condicionais de maneiras distintas. O tópico 12, ele é focado em estruturas condicionais numéricas, com tipo numérico e o range. O tópico 10 trabalha com estruturas condicionais, estruturas de repetição e lista. E o tópico 4 trabalha com estruturas de repetição, mas focadas em strings. Então, eles são, de fato, diferentes entre si. Eu consegui pegar uma granularidade maior. Então, aqui alguns exemplos de códigos desses 3 tipos de tópico, né? Então, o tópico 10 aqui, com as palavras importantes ressaltadas em vermelho. Então, aqui eu tenho o for e tenho o append e o tipo lista, indicando que esse é um tópico de lista. Tenho o for, o range e os tipos e os números, indicando que esse é um tópico de repetição numérica. E aqui, esse tópico que é um pouquinho mais diferente, eu continuo tendo for, mas eu tenho os splits e os joins, que são mais voltados para string e que são, de fato, mais diferentes do resto das estruturas que a gente utiliza. Alguns exemplos também do tópico 8 e do tópico 6. Então, o tópico 8 é um típico tópico condicional, que usa estruturas if, else, elif. E o tópico 6, que é aquele mais difícil de identificar, só pelos termos, ele é um tópico mais, digamos, com exercícios mais simples, né? Você vê que ele, de fato, não tem estruturas aninhadas dentro dele. Ele tem a definição da função, números e operações. Muito bem. Então, comparando o experimento 1 com o experimento 2, o experimento 1, ele focou em estruturas que aparecessem bastante, né, que tivessem muito volume e bastante concorrência. Então, o que acabou acontecendo foi que ele separou a estrutura condicional dos outros tipos de conceitos que a gente pode encontrar. E isso pode ser até visto quando eu comparo os tópicos condicionais dos 2 experimentos. Eles têm 79% de interseção entre os códigos, ou seja, 79% dos códigos que estão no tópico condicional do experimento 1 também aparecem no tópico que a gente definiu como condicional no experimento 2. E o experimento 2, ele foi além. Ele pegou os outros, digamos, o restante dos meus códigos e dividiu ele um pouco mais. Então, ele dividiu ele naquelas estruturas de repetição em lista, em string e numéricos. Então, para passar para essa análise com os professores, a gente continuou só com o experimento 2, já que ele proveu mais granularidade. Como é que foi a atividade mostrada para os professores? A gente pegou os códigos de um mesmo grupo, mostrou quais eram as principais palavras e perguntou para eles, como que você nomeia esse grupo, né? Deu um título para esse grupo. Então, a gente teve 14 professores validando esses códigos. Aí eu contei, né? Tokenizei as palavras utilizadas pelos professores. A gente contou quantas vezes cada palavra apareceu e elegeu como título do grupo as palavras mais frequentes. Então, aqui está a nuvem de palavras para cada um dos meus tópicos. Então, a gente consegue ver as palavras que mais se destacam. E aqui foi o nome escolhido por cada uma dessas palavras que se destacam. A segunda atividade foi associar conceitos para cada um dos meus códigos, e aí a gente agrupou esses conceitos dentro dos tópicos a qual os códigos pertencem. Então, aqui a gente aponta o principal conceito apontado pelos códigos dentro daquele grupo, e o mais interessante aqui é que essas tarefas elas foram feitas separadamente, e o conceito apontado como o conceito principal foi, de fato, utilizado pelos professores dentro dos nomes dos tópicos, em tarefas separadas. O tópico condicional, ele foi o que teve o maior grau de concordância entre os conceitos.
seguido dos códigos de loop, string, e, por fim, aquelas funções são, de fato, o mais difícil. O bacana aqui foi que a mesma dificuldade que a gente teve em identificar as palavras-chave também foi dada nesse conceito, né? E também foi dado pelos 2 experimentos. Então, o tópico de condicional foi mais fácil, é o mais fácil de identificar, tanto para seres humanos quanto nos experimentos que a gente fez, né? O experimento 1 separou o primeiro condicional de todos os outros. E seguido pelos loops, que, analisando as palavras também, foi um pouco mais fácil de identificar. E, digamos, o tópico mais difícil é esse tópico mais simples, que é o tópico que só tem funções e não tem nenhuma, digamos, estrutura característica. Esse mesmo resultado foi visto também na análise do intruso. Na coluna aqui, a gente consegue ver quantas vezes os professores conseguiram, na coluna não, diagonal, né? Quantas vezes os professores conseguiram identificar o intruso dentro do tópico. Então, o tópico de estrutura condicional foi identificado 79% das vezes, seguido novamente pelo loop. E, por fim, o que mais foi confundido foi realmente o tópico de funções, que foi bastante confundido com o tópico de loops. Muito bem. Então, como que a gente construiu essa matriz relacionando conceitos, códigos e conceitos? A gente construiu ela, eu mostrei para vocês, de maneira não supervisionada anteriormente, né? Eu utilizei aquela técnica de modelagem de tópicos e a gente, no final das contas, conseguiu extrair os conceitos relacionados a cada um dos meus códigos. E aí, aqui eu vou pedir para a gente extrapolar um pouquinho e também dizer que esses conceitos estão relacionados às questões em si, uma vez que cada código é a resposta para uma questão específica. A gente pode fazer isso de maneira manual. Então, quando eu pedir para os professores anotarem quais os conceitos presentes em cada um dos códigos, eu também obtenho essa relação entre conceitos e códigos, ou conceitos e questões, de maneira manual. E o que a gente viu muito sendo feito na literatura foi utilizar, na verdade, dados dos alunos para também extrair de maneira não supervisionada essa relação entre conceitos e questões. Só que a minha pergunta será que a relação que eu extraio utilizando os códigos, utilizando, digamos, a entrada dada pelos professores, que são, de fato, a solução do sistema, ou até mesmo a anotação do sistema, ela é vista, ela está relacionada quando eu utilizo os dados dos alunos como entrada? Então, para investigar essa questão, a gente utilizou um teste chamado análise de similaridades. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês como que eu vou modelar esse dado dos alunos para poder também extrair essa relação entre conceitos e questões. Então, esse aqui é a matriz inicial dos meus dados dos alunos, onde em cada linha eu tenho um aluno, cada coluna eu tenho uma questão. E aí, a resposta é 1 se o aluno acertou aquela questão, ou 0 se ele não acertou. Então, essa matriz a gente está chamando aqui de performance do aluno. E aí, eu vou usar a mesma ideia anterior de quebrar essa matriz em 2. Então, em uma, eu vou ter os alunos e os conceitos. Essa matriz é chamada de conhecimento do aluno, porque ela indica quanto que o aluno está preparado para cada um daqueles conceitos. E aí, o que a gente está assumindo aqui quando a gente está fazendo esse tipo de modelagem, é que se o aluno ele sabe determinado conceito, ele vai acertar a maioria das questões que contém aquele conceito, né? Idealmente todos, mas vai acertar, no mundo ideal todos, mas vai acertar a maioria das questões que contém aquele conceito. Então, se eu tiver um número suficientemente grande de alunos, eu consigo separar os conceitos que estão por trás das questões. E aí, a minha segunda matriz, que é a matriz que a gente está querendo comparar, seria exatamente essa, os conceitos pelas questões. Então, a ideia aqui é que talvez quando eu fizesse uma multiplicação, se o aluno sabe aquele conceito e aquele conceito está presente naquela questão, ele deveria acertar aquela questão. É isso que a gente está assumindo. A metodologia aqui, a gente utilizou um dataset que tem 192 alunos, coletado na sala de aula com o sistema apresentado, e 48 questões. E a ideia aqui era maximizar, acertar a previsão se o aluno vai errar ou acertar a questão.
Então, a gente desviou 80% para treino dos alunos e 20% para teste, e a gente escolheu um modelo que maximiza essa previsão, se o aluno acertou ou errou a questão, e analisou qual foi a matriz, a Q-matrix, né, a matriz que relaciona questões e conceitos em relação às matrizes anteriores. E utilizou essa técnica de análise de similaridade. Basicamente, o que essas técnicas de comparação de grupos fazem, eles estão tentando ver se a distância entre elementos que estão no mesmo grupo é menor do que a distância de elementos que estão em grupos separados. Ou seja, se os elementos do mesmo grupo são, de fato, mais similares do que elementos que estão em grupos separados. Os nossos resultados, essa análise de similaridade foi aplicada naquelas 3 matrizes, né? Eu comparei a matriz não supervisionada, criada com a modelagem de tópicos, com a matriz anotada dos professores, e a matriz não supervisionada, criada com os dados dos alunos, comparando também com a matriz anotada pelos professores. Então, eu obtive uma correlação positiva entre a matriz não supervisionada, extraída com os dados dos códigos, com modelagem de tópicos, e a matriz anotada, enquanto essa mesma ideia não foi vista utilizando somente os dados dos alunos. Então, esse é até um resultado interessante, porque é um resultado também que foi visto em estudos anteriores. Normalmente, os estudos anteriores, eles focam mais na previsão, e você conseguir acertar se o aluno vai acertar ou não a questão, e não foca muito se aquela matriz que eles estão chamando de conceitos por questões, de fato, está batendo com o que os professores esperam que seja. Então, os poucos estudos que fizeram isso, eles não conseguiram achar essa relação. Alguns são estudos até inconclusivos, e aqui a gente também não conseguiu achar essa relação entre utilizar somente os dados de saída dos alunos com os dados anotados pelos professores. Então, para sumarizar, quais foram as minhas contribuições aqui nesse trabalho que eu apresentei para vocês? A gente criou um sistema que está sendo, de fato, utilizado dentro das turmas de computação da FRJ. Então, mais do que a programação que teve por trás do sistema, teve também todo um convencimento do ambiente para poder adotar esse sistema dentro da sala de aula. Então, eu bati lá na porta dos professores, inclusive tem vários aqui assistindo a minha apresentação hoje, para convencer eles a usar, de que o sistema, de fato, pode ajudar eles dentro da matéria, para também convencer os alunos a usarem, porque se os alunos falassem que o sistema é uma porcaria, ninguém ia querer usar. A gente inseriu os professores e os alunos não só na coleta de dados, mas também para desenhar o sistema, né? Então, toda vez a gente está sempre pedindo sugestões, a gente está sempre melhorando o sistema, então a gente acaba aproximando a pesquisa da prática. De uma maneira mais técnica, a gente proveu um método de clusterização de código que é capaz de verificar a semântica de códigos não anotados. Então, para isso, a gente criou uma maneira de aumentar os dados. A gente utilizou métricas e depois verificou que valorizam a interpretabilidade humana dos resultados, inclusive com a validação dos professores. E a gente encontrou 6 tópicos que tiveram, digamos, os conceitos principais dados em computação. E a gente verificou tanto isso nos conjuntos de treino como nos conjuntos de teste, né? No conjunto que não foi utilizado para modelar o sistema em primeiro lugar. Por fim, a gente fez uma investigação sobre como essa Q-matrix, essa matriz que relaciona conceitos e questões construída com diferentes fontes de informação, ou seja, com os dados provenientes dos professores, que são as respostas às soluções, e os dados só de performance do aluno, a gente constatou uma diferença entre o resultado dado por essas matrizes. Esse meu trabalho, ele foi publicado na revista do I3E, então essa é tipo uma contribuição final, basicamente foi a parte da clusterização utilizando modelagem de tópicos. E como trabalhos futuros, a gente quer continuar melhorando o sistema, a gente já tem feito isso. Tem um trabalho que a gente já começou, que é tentar ajudar os professores e até os mesmos alunos tomar decisões baseadas nos dados que eles estão sendo mostrados para eles. Então, um aluno ter uma maior consciência do tempo que ele precisa gastar para estudar, né? Do tempo que ele precisa ajustar o calendário de
de estudo dele, ou o professor talvez está passando exercícios que demoram muito mais tempo do que ele imaginou que demorasse. Então, a ideia é já ajudar a tomar as decisões a partir da visualização dos dados. O sistema já está rodando há 2 anos, então a ideia também é que a gente consiga fazer estudos longitudinais para medir o efeito do aprendizado ao longo do tempo. E, por fim, continuar explorando essa ideia das relações entre essas diferentes Q matrices, né? Então, por que só utilizar os dados de performance do aluno não é suficiente? O que mais que a gente pode agregar? Porque isso talvez até indique um ponto de vista diferente, né, entre alunos e professores. E aí, voltar lá para aquele meu ciclo da tecnologia e, de fato, melhorar as tecnologias pedagógicas baseadas nas decisões e nos dados que a gente conseguir analisar para melhorar o sistema. Muito obrigada, pessoal. Então, já queria agradecer a todo mundo que assistiu e fazer alguns agradecimentos institucionais também. Então, ao PESC e à COP por me proporcionarem o ambiente de aprendizado, CNPq e FAPERJ pelo financiamento da Bolsa, e ao Departamento de Ciência da Computação, né, por abraçar esse projeto e deixar implementar o sistema e utilizar nas aulas. Então, obrigada.